Bom dia, meus amores. Mais uma semana se iniciando, né? E a gente começa com tudo hoje na nossa aula de ciências. Nós vamos começar a falar sobre os processos de fabricação dos produtos. Existem dois processos de fabricação dos produtos. Existem produtos que são fabricados manualmente, né, artesanalmente, são produtos feitos com as mãos, né, através de trabalhos manuais. E existem produtos que são fabricados industrialmente, que passam por uma indústria, por um processo industrial. Mas hoje nós vamos focar na fabricação dos produtos que são feitos manualmente, ok? Então, para isso, você vai abrir comigo o seu livro de ciências na página 206. Prepara aí, então, o seu livro, seu lápis, borracha e me acompanhe aqui, então, nessa explicação, ó. Observe as imagens a seguir. Nós temos dois carrinhos aqui. O carrinho A mostra, né, um carrinho todo feito de madeira. E o carrinho B, ele mistura plástico e metal. Então tem partes de plástico, partes de metal, tem essa película aqui que eu não sei se é vidro ou se é plástico também. Enfim, ele tem mais de um tipo de material. E é exatamente o que está perguntando na número 1, olha. Esses brinquedos são feitos do mesmo material? Justifique. Essa pergunta a gente vai responder oralmente. Olha, o carrinho A, nós vimos que ele é todo feito de madeira, mas o carrinho B mistura materiais, plástico com metal e talvez até vidro. Então, esses brinquedos são feitos do mesmo material? Não, porque existem na figura B, né, no produto B, nesse brinquedo B, existe uma mistura de materiais, ok? Número 2. Identifique a letra da imagem a qual se referem as informações a seguir. Então, nós temos aqui, ó, movido manualmente, movido por pilhas ou baterias. Qual dos carrinhos é movido manualmente e qual que é movido por pilhas ou baterias? O carrinho A, né, é movido manualmente. Se a gente quiser fazê-lo andar, a gente precisa utilizar as mãos. Então, aqui, movido manualmente, nós vamos colocar o carrinho A. Agora, movido por pilhas ou baterias. Se eu tenho um controle remoto aqui, então ele já sei que é movido por pilhas ou baterias. Então, aqui é o carrinho B. Ok? Qual dos dois carrinhos foi produzido, pelo menos em parte, por máquinas? Passou por uma indústria para ser produzido. E qual deles foi produzido de forma manual, utilizando as mãos? É fácil da gente identificar, né? Esse carrinho A, ele pode ter sido todo confeccionado por um artesão, um profissional que utiliza as mãos para confeccionar as coisas. Já o carrinho B, ele passou por uma indústria para poder ser todo montado, né? Então, esse aqui foi feito, ó, produzido pelo menos em parte por máquinas, o carrinho B. Produzido de forma manual, utilizando apenas as mãos, o carrinho A. Então, B aqui. E aqui A. Ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Como você observou acima, um determinado produto pode ser fabricado de diferentes materiais e apresentar diferentes características. O processo de fabricação de um produto também pode variar. Alguns produtos, como o carrinho de madeira, né, da foto A, são produzidos
artesanalmente. O que significa artesanalmente? São trabalhos desenvolvidos por artesãos profissionais que utilizam as mãos para produzir algo. São produtos artesanais. Outros, como o carrinho de controle remoto da foto B, são produzidos industrialmente. Passa por máquinas, fabricação em indústrias. Então, nós temos aqui, ó, 2 tipos de processos de fabricação. E eu gostaria que você sublinhasse isso comigo, ó. Ó, 2 tipos de processos de fabricação. Alguns são produzidos artesanalmente, então existe o processo artesanal, e outros são produzidos industrialmente, então existe o processo industrial. Agora, você sabe quais são as principais diferenças entre o processo de fabricação artesanal e o industrial, que são os 2 tipos de processo de fabricação? Ou feito pelas mãos ou feito por máquinas? É esse assunto que nós vamos estudar a partir de agora, ok? Por isso que eu disse que nós vamos começar a ver esses processos hoje, porque hoje nós vamos falar do processo artesanal, aquele que é feito à mão. Então vem comigo para a página 207. Produtos artesanais. Leia a manchete a seguir. Nós vamos falar sobre a maior feira de artesanato do Nordeste, que aposta em faturar alto este ano. Essa foi uma reportagem que saiu no jornal O Globo, né, lá em 2019, em julho de 2019. E fala assim: FENEARTE, em Olinda, lá em Pernambuco, reúne 5.000 expositores. Meta de faturar 40 milhões, que de início parecia otimista demais, deve ser ultrapassada. O que quer dizer aqui? Que 5.000 expositores, pessoas, né, que trabalham fazendo trabalhos manuais, utilizando as mãos, prepararam lá os seus produtos que eles confeccionaram para expor esses produtos na maior feira de artesanato do Nordeste. E o objetivo, a meta deles, era faturar 40 milhões. Acontece que essa meta deve ter sido ultrapassada. A expectativa era de ultrapassar a meta, ok? Então diz assim, ó. Em diversos locais do Brasil, como Olinda, lá no estado de Pernambuco, são realizadas feiras de artesanato, como eu disse, feiras onde são expostos trabalhos feitos com as mãos, trabalhos feitos por artesãos, que não envolvem máquinas, não envolvem indústrias. Nesses locais, reúnem-se artesãos de diferentes regiões do Brasil e do mundo, com diferentes produtos artesanais que incluem, olha que tipo de trabalho são feitos por artesãos: enfeites, vestuários, utensílios para os mais variados fins, entre tantos outros produtos. Então, esses artesãos, eles confeccionam de tudo. Algumas feiras artesanais movimentam a economia de uma região, sendo uma importante fonte de renda para muitos artesãos e uma vitrine de exposição de trabalhos artesanais. Além disso, os produtos artesanais são uma importante forma de expressão cultural, pois as peças produzidas têm influência dos costumes e das tradições locais. O que a gente consegue tirar de importante aqui? Olha, aqui diz que algumas feiras artesanais movimentam a economia de uma região. Isso significa que muitas famílias sobrevivem desse trabalho.
são tantos artesãos que eles conseguem movimentar a economia de uma região. O dinheiro, né, que gira na região, grande parte desse dinheiro é movimentado pelo trabalho dos artesãos, porque as feiras vendem muito, dão muito movimento. E aqui também diz que os produtos artesanais são uma importante forma de expressão cultural, pois as peças produzidas têm influência dos costumes e das tradições locais. Isso quer dizer que o que esses artesãos produzem caracteriza a cultura deles. Os costumes, as tradições desse povo são transformados em arte. Eles colocam, né, nos seus trabalhos manuais os seus costumes, as suas influências. Então são peças que retratam, né, as tradições do local. Aqui nós temos uma foto de itens feitos de couro, né, vendidos lá nessa feira de Caruaru, lá no estado de Pernambuco. Então, como eles, objetos que eles costumam usar, Então, eles expõem nas feiras aquilo que eles mesmos utilizam, que retrata a cultura deles, o modo de vida deles. Aqui nós temos, né, uma chamadinha importante falando sobre o artesanato. O artesanato é uma importante forma de expressão cultural. Valorize o artesanato regional e as diferentes culturas. Aqui na nossa cidade, antes da pandemia, eu não sei se você teve a oportunidade de ir ao centro, né, nos finais de semana, aos sábados, mas lá na Praça São Salvador, geralmente aos sábados, eram montadas barraquinhas onde os artesãos colocavam os seus produtos, né, aquilo que eles confeccionavam feito à mão para expor, para vender. Era chamada Feira Mão de Campos, onde vários artesãos produziam, né, toalhinhas bordadas, bonequinhas de tecido, cerâmica, produtos feitos com argila, sapatinhos de bebê feito de crochê, toalhas de prato pintadas. Então, diversos produtos feitos à mão, por isso chamados de artesanato, porque é trabalho de artesãos, produtos confeccionados manualmente. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não tem visto mais, mas aqui na nossa região também existe, né, artesanato, na Feira Mão de Campos, que fica, né, lá na Praça São Salvador, aos sábados. Nós esperamos que depois dessa pandemia, né, que tudo volte ao normal, e se você nunca tinha reparado, que você possa reparar isso, essas barraquinhas, e tenha a oportunidade de se aproximar, de ver esses produtos, né, quando essa feira voltar novamente na nossa região, ok? Nós vamos agora para a página 208. Mas afinal, o que são produtos artesanais? De modo geral, os produtos artesanais são produzidos manualmente por um artesão. Então pode sublinhar isso aqui, Os produtos artesanais são produzidos manualmente por um artesão, pelas mãos do artesão, que é o profissional que confecciona produtos feitos à mão. Para produzir essas peças, ele utiliza diferentes tipos de matérias-primas. O que são matérias-primas? Nós já estudamos isso. São produtos que vêm direto da natureza, como areia, argila, partes de plantas e também de animais. Que tipo de partes de plantas que os artesãos costumam usar? Palha, bambu, madeira, e com essas partes eles confeccionam muitos produtos. E que partes de animais são essas? Conchas, escamas de peixes, couro. Eu tinha um brinco lindo que eu comprei numa feirinha lá em Gruçaí, no Sesc Mineiro de Gruçaí,
todo feito de concha, né? Onde a artesã, ela mesma me explicou quando eu comprei o brinco. Ela foi colando conchinha por conchinha. Primeiro ela fez um processo de secagem das conchinhas, depois ela pintou todas elas e foi colando uma a uma para formar o brinco. Eu queria até mostrar aqui para vocês, mas eu não tenho o brinco mais, infelizmente. Já tem um tempinho que eu comprei esse brinco e eu não tenho ele mais, ok? Bom, além disso, os artesãos podem utilizar diversas técnicas e ferramentas, dependendo do material e da peça que estão produzindo. Então, nós vamos ver aqui algumas dessas ferramentas, alguns desses processos que eles utilizam. Então, ó, a argila é amplamente utilizada na confecção de artesanatos. A argila, né, é considerada, algumas pessoas chamam de barro. A confecção de peças envolve a técnica da moldagem, na qual o artesão manipula a argila com as mãos até obter a forma desejada. Existem elementos que formam o solo, né? A argila é um desses elementos que forma o solo. E essa matéria-prima é muito utilizada pelos artesãos, onde eles conseguem, né, manipulando essa argila, moldar objetos, vasinhos, jarros, canecas, xícaras e infinitas outras peças que eles conseguem confeccionar com essa matéria-prima. Aqui nós temos um outro tipo de matéria-prima que é usada pelos artesãos. Ó, a madeira também é utilizada por artesãos. Ela é esculpida ou entalhada com ferramentas variadas, como formões ou facas. Aqui nós temos, ó, um artesão esculpindo uma carranca em madeira. Você sabe o que é uma carranca? Uma carranca é uma fisionomia sombria, de mau humor, uma cara muito feia. Então, por isso nós estamos vendo esse rosto horroroso aí sendo esculpido. É um trabalho feito por artesão. Partes de plantas como sementes, casca de árvore e palhas, ou partes de animais como escamas de peixe, ó, como eu falei que eu tinha um brinco, e conchas, são as matérias-primas utilizadas por diversos artesãos. Técnicas como a colagem, o trançado, aqui nós estamos vendo uma técnica, ó, de trançado, e a costura podem ser utilizadas para produzir as peças artesanais a partir desses materiais. Então, os artesãos, eles podem fazer a confecção do produto, né, utilizando técnicas diferentes, costura, colagem, trançado e por aí vai. Vamos para a página 209 agora. Na 209 tem um texto, né, que fala sobre a possibilidade de transformar alguns tipos de lixo em artesanato, transformar materiais recicláveis em artesanato. Você sabia que muitas coisas que nós jogamos no lixo pode virar produtos artesanais? É verdade, existem produtos artesanais feitos com garrafa PET, com latinhas. Aqui nós temos na imagem, olha, uma bolsa feita com uma calça jeans que ia para o lixo. Então é possível a gente reduzir, né, os resíduos, né, que nós jogaríamos no lixo em artesanato. E muitas pessoas vivem disso. Então depois você esteja lendo esse texto aí, que é um texto para acrescentar, né, informação, enriquecer, né, conhecimento. Nós vamos para as atividades agora na página 210, onde começa com essas duas imagens aí. Na imagem A, nós temos uma mulher colhendo o capim dourado. É um vegetal muito utilizado
nos trabalhos manuais, na confecção de trabalhos manuais. E na imagem B, ela está utilizando o capim dourado para produzir algum objeto que para mim parece uma cesta. Ok? Então pergunta assim na letra A: qual é a matéria-prima apresentada nas imagens? A matéria-prima é o capim dourado. É o que ela está retirando da natureza. Ok? Essa é a matéria-prima. Letra B. Espera só um pouquinho para eu tiver que ajustar a câmera. Letra B. Observando as imagens, pode-se dizer que elas representam o processo de fabricação do tipo artesanal? Sim ou não? Justifique sua resposta. Sim, né? A gente pode dizer sim, que é um processo de fabricação do tipo artesanal. Por que que a gente pode afirmar isso? Porque ela está primeiro colhendo a matéria-prima e depois confeccionando manualmente uma peça que utiliza essa matéria-prima. Isso é uma característica do processo de produção artesanal. Então, é isso que você vai responder aqui na letra B. A gente pode dizer que existe um processo de fabricação do tipo artesanal? Sim. Por quê? Porque primeiro a matéria-prima foi colhida e em seguida o produto foi feito de forma artesanal, utilizando as mãos, ok? A letra C, você vai fazer uma pesquisa que diz assim, ó: o capim dourado é conhecido como o ouro de Jalapão. Faça uma pesquisa em livros e sites da internet para saber por que ele recebe esse título. Você vai pesquisar por que o capim dourado é conhecido como o ouro do Jalapão. E aí você vai registrar nessas linhas aí o resultado da sua pesquisa, ok? Então aqui a gente finaliza a nossa aula de ciências de hoje, né? Onde a gente viu que muitos produtos podem ser feitos a partir do trabalho manual, do processo manual. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre processos de fabricação dos produtos, mas aí nós vamos falar sobre o processo industrial, os produtos que são confeccionados nas indústrias. Então, finalize aí a nossa atividade de hoje e daqui a pouquinho você confere os resultados, né, as respostas do nosso gabarito. Combinado? Um beijinho para você e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.